Fala Tricolada, tudo tranquilo? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Vamos falar do nosso pré-jogo, Fluminense e Cuiabá no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Está em vigência o segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem um jogo importantíssimo em seus domínios no Maracanã, com mais de 45 mil tricolores, o total de ingressos vendidos até o momento. Até a hora do jogo, mais 10 mil ingressos serão vendidos com certeza. Teremos um público aí na casa de 55 ou mais. Então vamos para o nosso pré-jogo. Peço que você deixe o like, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Dá essa moral, ajuda a gente aí, por favor. E outra coisa, live no horário do jogo, às 16 horas. Corra aqui para o YouTube, sintoniza na Globo, porque a Globo vai transmitir o jogo, canal aberto, e também no Premiere. Daí tu dá uma moral lá no YouTube assistindo o jogo com a gente, belezinha? Então vamos lá, 16 horas, Maracanã, arbitragem do senhor Flávio Rodrigues de Souza, lá de São Paulo. Poxa, meio estranho, meio estranho. Cara, é paulista, o Palmeiras é o líder e o vice-líder é o Corinthians. O Fluminense é o terceiro colocado. Aí bota um árbitro paulista para apitar o jogo. Mas eu acho que o Fluminense tem time de sobra para ganhar esse jogo. Tem público, tem pressão da torcida. O árbitro não vai ter força para mexer nesse resultado, não. Pode botar paulista, pode botar quem quiser. Então vamos lá, estatística. 3 jogos apenas no confronto entre Fluminense e Cuiabá. São 3 jogos com 2 vitórias do Fluminense e um empate. O Fluminense não sabe o que é ser derrotado pelo Cuiabá. No primeiro turno foi 1-0 Fluminense, lá no estádio do Cuiabá. Gol contra do zagueiro Paulão. É isso aí, o Fluminense ganhou no primeiro turno da equipe do Cuiabá. Cuiabá que está mal no Campeonato Brasileiro, é o 17º colocado, com 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Enquanto o Fluminense tem 10 vitórias, o Cuiabá tem 10 derrotas. Se encontra na zona de rebaixamento. Vem de 2 derrotas seguidas, contra o Curitiba por 1-0 e contra o Fortaleza também por 1-0. A maré não está legal para a equipe do Cuiabá. Tem desfalques importantes do Wendel e do Igor Carius. Os dois desfalcam a equipe do Cuiabá para esse jogo. O Antônio Oliveira, que é o técnico da equipe, não tem lateral para escalar, lateral esquerdo para escalar nesse jogo contra o Fluminense. Se é para deixar ele tranquilo, o Fluminense também não tem lateral esquerdo, não é para pôr em campo. Vamos lá, vamos falar da escalação da equipe do Cuiabá. Vai ter que improvisar nessa posição aí da lateral esquerda, que é interessante o Fluminense utilizar esse corredor aí com o Samuel Xavier, soltar o Samuel Xavier para cima do improvisado lateral esquerdo da equipe do Cuiabá, que será o senhor Alain, que vai jogar naquela posição, e também pelo lado direito se utilizar muito da velocidade do Matheus Martins para fazer as jogadas ofensivas. Que o Fluminense não fique centralizando seus ataques apenas pelo lado esquerdo, por favor. Ainda mais que do outro lado tem alguém improvisado nessa função. Então vamos lá, goleiro Walter, bom goleiro Walter, que foi do Corinthians. Quarteto de zaga formado por João Lucas, Joaquim e Marlon, é a dupla de zaga. Na lateral esquerda, o Alain. Meio de campo formado por Camilo, na posição de volante, na frente dos zagueiros, na proteção. E à frente dele uma linha de 4 jogadores. O Alisson pela direita, pela esquerda o Gabriel Pirani, e ali no meio, na criação das jogadas, Osório e PP. E no ataque, o Rodriguinho, o experiente Rodriguinho, é o atacante da equipe do Cuiabá, time do Antônio Oliveira, no esquema 4-1-4-1. Esse é o time do Cuiabá para encarar o Fluminense, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Vem com 12 jogos de invencibilidade. O Fluminense não sabe o que é ser derrotado aí em 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Aproveitamento acima de 74% a equipe do Fernando Diniz, que vem de um empate contra o Santos lá na Vila Belmiro por 2-2. Está a 7 pontos da equipe do Palmeiras, líder do campeonato. Então é importantíssima essa vitória do Fluminense para se manter lá na frente, lá no topo, encostado no líder e no vice-líder. E também, meu amigo, jogando em casa, a obrigação é maior ainda.
um público de mais de 50 mil tricolores, jogando contra o Cuiabá, que é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, em má fase, o Fluminense jogando bom futebol, a vitória é uma obrigação. O Fluminense tem desfalques. O David Braz ainda não se recuperou, o Caio Paulista está suspenso, que é o nosso lateral esquerdo, e o André, o volante, um dos principais jogadores ali da meiuca do Fluminense, também está suspenso para essa partida. Então o Fernando Diniz vai ter que colocar alguém na lateral esquerda, e as opções são Pineda e Cris Silva. E na posição do André temos Felipe Melo, temos Ju Martinelli e o possante, o Wellington. Falei dos desfalques, agora vamos falar do retorno. Tem retornos importantes, principalmente do próprio treinador. O Fernando Diniz volta a comandar a equipe na beirada do campo. O zagueiro Manuel volta à sua posição de zagueiro, jogando ao lado do Nino. E o Marrone é uma das opções do banco de reserva para os lados do campo. Sem falar também do Felipe Melo, que está voltando de suspensão. Pendurados, o zagueiro Nino e o meia, o volante, o Wellington. A gente fica na torcida para que o Wellington receba um cartãozinho amarelo, mesmo estando no banco de reserva. Vamos para a escalação do Fluminense? Como o Fluminense Football Club vai a campo? Qual foi o time que foi treinado e testado durante aí esses dias para encarar a equipe do Cuiabá, com esses desfalques da lateral esquerda e da posição do André ali no meio de campo? Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, a dupla de zaga Manuel e Nino voltam a formar a dupla de zaga. Na lateral esquerda, quem treinou a maior parte do tempo foi o Pineda, então o Pineda deve começar a partida. No meio de campo nós temos Martinelli e Nonato, e o Ganso um pouquinho ali mais à frente na armação do jogo, se aproximando dos atacantes. A princípio é o Martinelli, mas o Felipe Melo também foi testado ali jogando ao lado do Nonato. Não gostaria de ver o Felipe Melo ali no meio de campo, eu acho que deixaria o meio de campo do Fluminense um pouquinho mais preso, um pouquinho mais lento e pesado. Prefiro muito mais o Martinelli, que é jovem, tem uma movimentação interessante, está acostumado a jogar ao lado do Nonato. Seria a escalação mais perfeita para essa partida. No trio de ataque, Matheus Martins aberto pela direita, Arias pela esquerda e o Germán Cano como referência na área. Esse é o time do Fernando Diniz para encarar o Cuiabá com essa responsabilidade de somar os 3 pontos, fazer uma festa bonita e continuar brigando lá com a rapaziada lá de cima, porque principalmente quem está lá atrás está chegando junto, está ganhando também, está crescendo na competição. Então o Fluminense não pode se descolar e deixar a rapaziada que está atrás chegar junto. Bom jogo para todos nós. A torcida vai ser importantíssima nesse jogo no Maracanã. Toda a presença da torcida cantando, vibrando, empurrando o time para a vitória. O Fluminense tem que jogar muito ofensivo, tem que ter mais de 70% de posse de bola, que isso é costume nas equipes do Fernando Diniz, e criar oportunidades. E no grito da torcida, no empurrão do torcedor, o Fluminense conseguir abrir o placar e ter uma vitória tranquila no Maracanã, para a gente sair de lá muito feliz cantando pelas rampas do Maracanã. Rapaziada, não se esqueça da nossa live no horário do jogo, nossos vídeos depois do jogo, análise dos jogadores, tudo aqui no canal Tricolada. Deixa o like, se inscreva, tamo junto, conto com vocês e conto com a vitória do Flusão. Tô indo nessa!